Pronto. Vamos lá. Então, Marília, se você pudesse se apresentar. Eu vou me apresentar. Meu nome é Marília Miragaia, eu sou repórter da Folha e eu estou escrevendo uma matéria sobre o uso de cannabis, de canabidiol e seus compostos no tratamento de doenças raras. Então, é fantástico, né? A gente estava já conversando um pouquinho, a Marília estava perguntando sobre a síndrome de Dravet, que eu estava explicando que trata-se de uma forma de epilepsia que é muito rara, né? Que é rara, mais ou menos estima-se pelos estudos que acontece 1 a cada 20 mil, 1 a cada 40 mil, né, pessoas. Então, é um evento raro e que é causado por um defeito genético, uma proteína, né, que é SCN1A, né, que é um nome bastante complicado, para dizer que ele atua na formação de um canal iônico, de um íon, né, canal iônico no cérebro, mais precisamente no canal de sódio. Então, a gente sabe que o cérebro nosso, para funcionar, ele tem, digamos, vários aspectos aí que precisa ter uma energia, outro a capacidade de gerar, né, impulsos elétricos, a forma como os neurônios, que são as células, se comunicam uma com as outras. E quando tem uma alteração nesse canal iônico, esse tipo de informação, né, a comunicação entre os neurônios, elas ficam conturbadas, ficam atrapalhadas. E aí que realmente começam a aparecer os sintomas. Um dos sintomas que realmente chama muita atenção no síndrome de Dravet são as crises epiléticas, né? E essas crises epiléticas podem ser de formas diferentes. A gente geralmente, Marília, as pessoas falam em crise epilética, lembra da convulsão, né? Aquela crise que a pessoa fica dura, cai, se debate, é a forma mais comum. Mas no Dravet ele pode ter outras formas, tipo solavanco, né? Choquinho, micronia, né? Pode cair, né? Então são formas diferentes de crise que podem acontecer. Então, o que também acontece é que essa forma de epilepsia que é rara, né? Ela é de difícil controle, em boa parte das vezes, né? Então, os pacientes com Dravet realmente é um grande desafio para nós médicos, a equipe médica, porque ela, além do contexto da crise, que é difícil de controlar, ele também cursa com um grau de declínio cognitivo, a pessoa começa a ter outros sintomas, a parte motora, às vezes, pode se comprometer, e a cognição também. É importante, né, Marília, a gente falar dessa síndrome no sentido de que até o aparecimento das crises, o desenvolvimento da criança, né, bebê que seja, ela é normal, né? Mas daí, de repente, as crises aparecem e com o evoluir das crises, né, você também vê um grau de piora, né, progressiva, né, das faculdades aí mentais, cognitivas da criança. Então, é um quadro que ele meio que progride aí, né? Ele meio que vai para pior. Então, é uma forma que a gente fala rara de epilepsia, né? Os médicos, nós falamos de forma rara de uma encefalopatia causada por uma mutação e que você pode fazer o diagnóstico hoje com teste genético, né? A grande maioria desses quadros vão ser devido a essa mutação. Tem outras formas de mutação mais raras ainda, né? Mas diríamos que talvez 8 a cada 10 crianças que têm Dravet vai ser devido a esse tipo de mutação no CSN1A. Mas daí tem o B, daí tem o canal de GABA, bom, daí são mais raros ainda. Mas, professor, então, assim, de uma forma geral, eu posso imaginar que a síndrome de Dravet, um dos principais sintomas são um quadro de epilepsia que é de difícil controle, associado a esses outros sintomas, por exemplo, de declínio cognitivo e também de declínio motor. Isso, perfeito, Marília, você conseguiu resumir, né,
o que eu, como cientista, a gente fala, você consiga traduzir e sintetizar em poucas palavras para o entendimento do público geral. Não, imagina, o senhor aqui fala perfeitamente bem, perfeitamente explicando com palavras compreensíveis. Mas eu queria perguntar para o senhor, tem alguma idade em específico em que essas crises de epilepsia elas começam a se manifestar? Não, acontece na primeira infância, né? Então, já na primeira infância começa a aparecer esses quadros, né? E que realmente é um quadro de evolução de difícil controle, né? Então, esse é um ponto a ser salientado. E com evoluir, que nem a gente fala, essa é uma criança que vai precisar de múltiplos cuidados. Vai precisar de cuidado da fisioterapia, reabilitação motora, cognitiva, né? Além da equipe médica que vai tentar buscar qual que é o melhor regime, né, de medicamentos que vai utilizar, quais não utilizar, porque nós sabemos que nessa síndrome tem algumas classes de medicações que elas não são indicadas e muitas vezes até podem piorar o quadro, né? Então, nessa suspeita, realmente o especialista consegue fazer o diagnóstico e o manejo, né? Existem novas drogas que estão aparecendo, e acho que você, como perguntou inicialmente, que é de interesse de muitas pessoas, que é o uso da cannabis medicinal e os seus derivados, né? O canabidiol, o THC, né? Diferentes concentrações. Sim, de fato, né? A gente tem estudos científicos que mostram, né, o benefício do uso do THC, bem como do canabidiol, no controle das crises epiléticas, né? Então, o estudo tem um que de 2017, publicado no New England Journal of Medicine, que é um grupo consórcio que estudou isso por ocasião, mostrou que conseguiu reduzir, né, a frequência de crise em metade dos casos, né, 50%. E a gente sabe que, olha, nesses casos que são de difícil controle, a gente tem que celebrar, né? Acho que os pais e as mães comemoram, mesmo que não seja total a redução, mas reduzindo um pouco já consegue dar um alívio, né, para a família, os cuidadores. E também com esse redução da frequência, ele trouxe um pouquinho também na melhoria do cuidado de vida, sobretudo também para as pessoas que cuidam, né? Porque é um paciente que requer um cuidado meio que intensivo da família, né? Então a família fica muito em cima, muito por conta de cuidar, né, dessas crianças que têm Dravet. E, doutor, o senhor falou que a equipe médica que é responsável por avaliar quais medicamentos o paciente vai usar, né? Eu, em outras entrevistas, venho entendendo que esse acompanhamento, as dosagens, elas são até a escolha dos remédios, e mesmo depois que o remédio foi escolhido, as dosagens, elas são muito particulares de cada paciente, né? Exatamente, é um tratamento singular, né? É um tratamento que é para aquela pessoa. Assim, na epilepsia, de uma maneira geral, nós temos várias medicações, né? Então, algumas pessoas falam, olha, eu me dou bem com esse tipo de remédio, outros vão falar, não me dou bem, outro controla com uma quantidade menor, outro precisa de uma quantidade muito maior. Isso também não é muito diferente para a síndrome de Dravet, né? Então, novamente, voltando para a história do canabidiol, né? Porque, assim, eu entendo a angústia dos pais e mães, né, Marília, de que realmente estão lá à frente ao seu filho, a filha está tendo convulsão direto, e você, se precisar, você vai até a lua, né, para trazer o que seja de remédio para a sua criança, né? Então, a gente tem relatos, né, obviamente, de vários pais e mães que já tentaram de tudo, né? Então, obviamente, vão vir pessoas que vão buscar o canabidiol, né? Hoje temos evidência de que o canabidiol ou seus derivados, elas podem ser benéficas, mas é preciso ter um
porém, né, quer dizer, ela não é 100%. O estudo mesmo fala que ele consegue controlar até 50%, e aí, né, precisa da equipe médica, né, de acompanhar. Você bem lembrou, não é simplesmente a gente prescrever, pronto, e vai embora. A gente precisa ir ajustando, né? Muitas vezes a paciente vai estar tomando mais do que uma medicação. Uma medicação ela interage com a outra, né? E então realmente precisa de um acompanhamento muito próximo dessas crianças, e sem contar que as crianças também crescem, né? E vão aumentando de peso, a gente vai ter que ir ajustando aí a medicação, e há outros problemas que porventura possam aparecer, daí o médico pode realmente orientar a família de como fazer para melhorar. E novamente, né, eu gostaria de deixar isso muito claro, estressar um ponto que não é só a figura do médico, né? Esse cuidado multiprofissional aí para com a criança Dravet, ela realmente confere uma qualidade de vida muito grande aí, né? Então, um ponto importante de que a medicação é um aspecto, né? Mas tem outros cuidados que podem ajudar tanto quanto o remédio para se alcançar qualidade de vida boa, né, dentro do que é possível para essa criança. Então, doutor, se eu entendi bem, o canabidiol, né, seus componentes, eles podem oferecer, dependendo do paciente, uma melhora, né, um conforto, né, uma melhora de qualidade de vida, né? Mas isso só consegue ser, de fato, obtido com a figura do médico ao lado, para entender como é que esse elemento ele vai compor o tratamento, porque conversando com o senhor e também com outras pessoas, eu entendi que não é tomando canabidiol que, nossa, vai resolver. Não, provavelmente ele vai ser um de vários remédios administrados, né? Sim, perfeita. E outra coisa, é sobre receita médica. Então, porque muitas pessoas acham, vou lá, eu compro óleo, né, tal, eu mesmo faço. Não, pessoal, precisa de ter acompanhamento de um médico que tenha experiência em prescrever o canabidiol, né? Porque é uma substância, é um remédio, é uma medicação, né? A pessoa precisa entender que é uma medicação e que o médico precisa realmente acompanhar os efeitos, ajustar as doses. Então, precisa ser um profissional que também tenha experiência em uso dessa substância. Como é uma substância que, apesar de existir há muito tempo, né, está descrito em várias culturas como uma medicação já, mas só que para nós isso é relativamente recente, né, graças a um certo apelo, a uma certa pressão da sociedade, dos pais, né, em busca, né, novamente, de algumas alternativas, né, pais que realmente estavam inconformados que a ciência não tinha outra coisa a oferecer, então buscaram, né, dentro do que era possível a elas, recursos, né, e no caso parou no canabidiol, né, canabidiol, o cannabis. Mas, novamente, pessoal, não é para vocês fazerem experimentação em casa e tal, né? Realmente existe já agora constituído corpo de evidência científica, né, que mostram e que precisa seguir a ciência também para conseguir o máximo de efeito, evitar o máximo de efeito colateral que essas medicações ou combinações possam acarretar. Porque, novamente, é medicação e que ela é psicotrópica, né? Então, e se você, que nem eu falei, muito desses vão estar usando outras medicações e elas podem, digamos, interagir. E a interação, infelizmente, pode ser para o lado bom, mas também pode ser para o lado não bom, né? Então, nesse sentido, o médico é capaz de identificar, opa, esse efeito aí é desse remédio, está em excesso, está intoxicando, está lhe causando mal, e daí ajustar o remédio.
E hoje em dia, doutora, nós já temos no Brasil, né, médicos que são especializados e que têm condições de prescrever esse tratamento, né? Sim. Temos já os profissionais que já estão prescrevendo nos seus consultórios, já estão tendo uma experiência com o uso, né, estão conseguindo realmente identificar, né, os efeitos colaterais, conseguindo separar o que é do remédio, o que não é do remédio, né? Então, isso é importante. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter, né, o uso, digamos, do canabidiol, né, para tratar outras formas graves de epilepsia, né? Então, o Dravet é uma das formas, né, que realmente tem evidência muito clara, mas existem outras epilepsias de difícil controle que acometem a infância dentro do que nós médicos falamos de síndrome, né? Quer dizer, síndrome, ele cabe vários tipos diferentes de doença, e eles se aparecem, se assemelham, né? Então, no caso, se assemelham pela sua dificuldade em controlar as crises, se assemelham porque tem um problema também na cognição, que a gente chama de síndrome de Lennox-Gastaut, né? Se as pessoas forem buscar na internet, vai ver lá síndrome de Lennox-Gastaut e vocês vão ver que o Dravet antigamente fazia parte aí, né, do Lennox, pelas múltiplas tipos de crise de difícil controle, até que ela se separou, né? Quer dizer, ela recebe o nome de Dravet por conta da neuropediatra francesa, né, que é a professora Dravet, né, que deu o nome, que foi a pessoa que descreveu pela primeira vez, né? Então, da mesma maneira, esses outros nomes aí, que as pessoas falam, Lennox-Gastaut, que também eram dois pesquisadores que realmente estudaram e, para lembrá-los, né, a comunidade científica deu a essas síndromes, a essas doenças, o nome, né, de quem descreveu pela primeira vez, né? Então, professora, o senhor foi exatamente no ponto da minha próxima pergunta. Que era, existem, eu não, né, como eu disse para o senhor, eu não sou uma especialista, mas conversando com pais, conversando com associações, lendo a respeito, né, inclusive lendo a respeito do trabalho do senhor, eu vi que tem sim algumas síndromes que me parece que tem como característica comum esse quadro da epilepsia que pode ser grave, né, de difícil controle. Eu, por exemplo, conversei com uma mãe que tem uma filha que sofre de síndrome de Rett. E ela, claro, com equipe médica, né, ela ministra essas substâncias que a gente mencionou, né? Ela ministra CDB e THC, mas tem uma autorização da Anvisa para importar esses medicamentos sob a consulta de um médico que também é especializado, mas o que ela me relatou foi um quadro parecido, né? A filha que tinha síndrome, tinha quadros muito severos de epilepsia, e como o senhor bem relatou, não apenas na forma da convulsão, mas outros tipos de epilepsia também, a filha, e ela conseguiu observar essa melhora. Então, a cannabis e seus compostos, elas têm potencial para amenizar o quadro de outras doenças raras também. Sim, com certeza, né? A gente fala de que a epilepsia, ela é uma doença crônica grave do cérebro, e os números, ela mostram que quer dizer, é bastante comum. 1 a 2% da população, pelos estudos, né, estimam que tem alguma forma de epilepsia. Então, se a gente for pensar, no Brasil, nós teríamos mais ou menos 2 milhões a 4 milhões de pessoas com alguma forma de epilepsia. E nós, médicos, costumamos falar epilepsias no plural, né? Por quê? A epilepsia, ela nada mais é do que algum desarranjo, né, dentro do circuito cerebral que tem a propensão de gerar crises epiléticas, né? E nisso entram causas diversas. E dentro dessas causas diversas, nós temos um universo de doenças raras, né, que estão dentro desse guarda-chuva da epilepsia. Então, a gente costuma falar de que, olha, a epilepsia não é uma doença rara, mas ela tem várias doenças raras que fazem parte da epilepsia. Então, síndrome de Rett, síndrome de Dravet, síndrome de Duse e outras, digamos, né, doenças raras que pode ter
né, um certo grau de envolvimento no cérebro, tem a potencialidade de gerar crises epiléticas. Tanto que o sintoma crise epilética ela é comum, né, em várias doenças raras. Né? Então, as pessoas que trabalham nessa área, os pais, as mães, sabem que, olha, além daqueles outros problemas que tem do quadro, tem convulsão associada. Tem convulsão associada. Em graus diferentes, né, de severidade de controle, tem alguns que são relativamente fácil de controle, tem alguns nem tanto, né? Então, a gente falou de Dravet, o Dravet realmente é mais complicado de controlar, né? Então, as crises epiléticas, elas certamente, no universo das doenças raras, é um sintoma comum, que vai aparecer associado, né? Então, até então, né, antes, né, da Charlotte Dravet, né, fazer a primeira descrição, que seja, a gente não sabia qual que era a causa dessa doença, a gente simplesmente sabia, olha, era uma criança que de repente, né, começava a ter crise e com isso tinha um quadro involutivo. Mas a ciência ela avançou e mostrou, opa, essas crianças de fato têm uma mutação genética, né? É uma mutação no gene específico. Então, isso, né, realmente tem esclarecido, trazido, até a gente fala, né, com os pais e mães, um certo conforto. Eles falam, nossa, então eu sei por que a minha criança tem. Né? Porque os pais também, um outro dilema, Marília, os pais ficam extremamente ansiosos porque por que o meu filho ou minha filha tem essa doença? Né? Então, mesmo das doenças raras, a gente consegue dizer o nome mais ou menos, mas a gente ainda não sabe o porquê. Né? Às vezes a gente não tem mapeado a causa. A gente sabe que deve ser causa genética, né? Pelo contexto, mas a gente não sabe o que precisamente. Então, a ciência tem avançado e tem esclarecido, e isso tem trazido, né, número um certo alento aos pais de que, olha, isso aí é uma causa, né, genética. Por quê? É um outro contexto que eu também gostaria de esclarecer, porque os pais e mães de crianças com doenças raras e que a gente convive, que tem epilepsia, muitos, né, se não virtualmente todos, carregam um peso, né, e um certo sentimento de culpa velada, que ficam pensando, o que será que eu fiz de errado? O que aconteceu? Isso gera, né, um grau de sofrimento aos pais, às mães, né, sobretudo, de que eles ficam tentando achar alguma razão, né, enquanto não se tem, claro, a causa da doença da criança. Então, fica buscando vários aspectos que beiram ao sobrenatural, o que é que seja. É uma maneira, muitas vezes, que a gente fala, que os cuidadores, os pais e as mães tentam ter para ter o conforto, né? E nisso, Marília, eu queria fazer um ponto, né, um gancho, porque nós vivemos numa era de negacionismo, numa era de antivacina, né, como nunca foi visto, né? E muitas vezes, né, se tem um movimento anti-vacina que fala, porque, né, o meu filho, a minha filha começou a ter gravidez logo depois que se vacinou, né? E, de fato, o que aconteceu? A vacina não causou, foi muito coincidência, né? Você tem que pensar que no primeiro ano de vida a criança recebe 23 vacinas, né? 23 no primeiro ano. Então, invariavelmente, é uma coincidência. Então, eu gostaria de aqui fazer um apelo aos pais, às pessoas que estão assistindo, de que vacinem suas crianças. A vacina não causa Dravet. O mecanismo da causa do Dravet é, o que nem eu falei, é uma mutação num gene, né, específico que vai produzir um íon do canal de sódio. Então, vacina não causa Dravet. Tá? Então, esse é um tema que recorre, sobretudo porque é na primeira infância, né, que se vacina, faz a imunização.
Então, vai ter coincidência dessas doenças que aparecem nessa época da vida e do fato de que você vacina ali, né? Mas a vacina não causa essas doenças raras aí, tá? É as doenças raras que não têm o mecanismo ainda desvendado, certamente, com o avançar da ciência e que realmente a comunidade apoia a ciência, a gente vai chegar à descoberta de por que essas crianças, qual que é o mecanismo da doença dessas crianças. Tá? Pois é, né, professor? Esse é um ponto muito importante, porque a gente viu aí nessas últimas semanas, infelizmente, casos de algumas crianças que chegaram a ser hospitalizadas porque não tinham sido vacinadas, né? E a gente se vacinando completamente está protegido, né? Contra, imagina, sobreposições de complicações, né? Imagina. Sim. Então, assim, esse é um ponto importante que eu gostaria de salientar, né? Então, vacina não causa a síndrome de Dravet, tá? O mecanismo do Dravet, de 8 cada 10 crianças, vai ser devido a essa mutação nesse gene aí, né? Outros aí, tem outros genes que agora estão aparecendo, né? Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Professor, então, uma última pergunta para o senhor. O departamento de neurologia, ele tem alguma pesquisa que, nesse momento, investiga o uso da cannabis e o tratamento da síndrome de Dravet? Então, de Dravet, acho que deve ter, na minha colega, né? Hoje eu estou como chefe de departamento de neurologia. Nós temos a disciplina de neurologia infantil, né? Eu sei que a professora Ana Carolina Kuan, que é a docente da disciplina, ela tem feito pesquisa nessa área, né? Então, ela é uma pessoa bastante ativa, né? Então, certamente eu acredito que deva ter alguma coisa andando de pesquisa. Mas, que nem eu falei, já tem evidência científica, né, de uso de canabidiol para tratar o Dravet, né? Quando o Dravet não responde às medicações habituais, daí a gente faz, né, o uso de cannabis, né, tal, medicinal. Essas evidências elas já estão consolidadas, né? Já está consolidado para Dravet, né? Então não tem muito mais discussão. Teve, acho que no passado, por conta de regulamentação da Anvisa, que precisava ter, né, evidências também no solo nacional, acho que conduziu-se pesquisa também aqui. E eu acredito que a Carol foi uma das pessoas dentro das equipes de outros profissionais que tenha participado, né? Mas certamente no nosso grupo, né, a gente tem a disponibilidade de fazer o uso de prescrição. Assim, a pessoa pergunta, vocês prescrevem muito? Não, né? Novamente, a gente segue um protocolo, a gente usa as outras medicações, a gente usa a possibilidade de prescrever dieta cetogênica, que é uma das formas de controlar crises em epilepsia de difícil controle, né, na criança, bem como o tratamento cirúrgico, que é uma forma alternativa, né, para tentar controlar as crises. E, novamente, né, o uso de cannabis, CBD ou THC, ela é mais uma medicação no arsenal, né, arsenal terapêutico das equipes médicas, né? Então, isso é excelente, né? Porque a gente sabe do sofrimento dos pais e mães e chega uma altura que a gente, nossa ação é limitada, então a gente vai experimentando e hoje, né, tem essa possibilidade, mas que já está consagrado pela literatura, pela comunidade científica, quanto a seu uso para Dravet, tá? Legal, professor. Eu fiz essa pergunta porque, claro, né, se a gente tivesse informação de uma pesquisa nacional, seria super interessante da gente mencionar, mas a gente pode fazer o seguinte, se depois o senhor tiver o contato, ou não sei se o departamento tem alguma assessoria de imprensa, a gente pode até se inscrever para ver se tem, né, algum resultado, sempre interessante para a gente mencionar, mas já gostaria de agradecer de antemão a disponibilidade do senhor. Para quando a gente acha que está falando de doenças raras e canabidiol, né? Claro, vamos tratar essas informações com muita responsabilidade,
mas é importante a gente traduzir em palavras simples, como o senhor acabou de fazer comigo, justamente para elucidar, né, para deixar essas informações acessíveis e transparentes e disponíveis, né, para a sociedade e para os pais também. Perfeito, Marília. Eu vou passar depois o contato da Camila Delmondes, que é da assessoria de imprensa da nossa Faculdade de Ciências Médicas, para que vocês, né, conversem e vejam a forma de interagir, como chegar também à minha colega, né, Carol Kwan, para aprofundar outros temas aí na área da neurologia infantil da epilepsia. Aproveitando, a gente já conversou, né, de que o dia 14 de fevereiro, que é a segunda-feira de fevereiro, segunda-feira de fevereiro, né, é o Dia Internacional da Epilepsia, juntamente com São Valentino, que é o patrono da epilepsia, ou também o patrono do amor, né, dos namorados e namorados. E esse ano nós damos início a uma campanha, né, justamente para conscientizar, para falar sobre a epilepsia, né? E a gente deu o nome de Movimento Roxo, entendendo a epilepsia. Então, nesse ano, nós vamos estar conversando, né, com a sociedade, com as pessoas, sobre a epilepsia. Então, as pessoas participem, acessem movimentoroxo.com.br e, né, acho que quanto mais as pessoas falarem sobre o assunto, se apropriarem do conhecimento, né, melhor informada a sociedade para lidar com as diferenças, né? A gente fala que todos nós somos diferentes de alguma forma. Então, acho que viva a neurodiversidade e que todas as pessoas possam ter o seu cantinho, o seu espaço aí, né, nesse mundo, e a gente precisa ter cada vez mais unido. Muito legal, professor. Parabéns pela iniciativa, porque assim a gente consegue se enxergar como uma sociedade mais diversa, né? Então, o que a gente é. Então, legal, Marília. Se tiver mais alguma pergunta, 10, se você tiver, pode me mandar também por Zap, né? E daí a gente vai conversando. Foi um grande prazer, professor. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu. Até mais. Um abraço. Bom dia para o senhor. Tchau, tchau. Tchau.